Então, eu vou ser sincerão com vocês, eu não faço ideia de como começar esse podcast. É o primeiro episódio. Eu acho que todo primeiro episódio de podcast é a coisa mais estranha do mundo. E eu tô falando isso por experiência própria, ainda mais porque eu tô gravando pela primeira vez na vida no meu quarto. Eu nunca gravei no meu quarto, sempre foi em algum outro lugar. Mas cá estamos. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à Mente do Matheus. Olha só que nome sensacional. Por quê? Porque eu sou o Matheus Mente. E eu resolvi fazer esse podcast porque antes de começar qualquer coisa, eu acho que é importante de explicar por que eu tô fazendo isso. Basicamente, saudade. É isso. Eu fiz podcast durante a minha formação inteira, durante todos os anos, pelo menos os últimos 2 anos de graduação que eu tive, eu fui fazendo uma quantidade estarrecedora de podcasts, seja sendo host, seja com participação. Acredito que nenhum deles está no Spotify, porque eu sempre usava música e sempre dava problema de monetizar, não, nem de monetização, de direito autoral mesmo. E é isso, eu fiquei com saudade, eu tô aqui nessa quarentena maravilhosa. Eu fiz o cálculo hoje, eu acho que são 8 meses sem sair de casa. Um pouquinho surtante, eu sei como é que é as coisas, mas tudo bem. Eu tô falando também um pouco mais baixo do que eu geralmente falava nos meus podcasts. Se por algum acaso você é rato da internet o suficiente para já conhecer os meus antigos podcasts, que provavelmente estão no site da faculdade onde eu estudava. Ou se você me conhece lá, tudo bem, você deve estar pensando, mas Matheus, você está falando na voz que você geralmente conversa com a gente. Mas não, é porque nos outros podcasts eu gritava, eu literalmente gritava. E eu não estou gritando por quê? Porque eu estou gravando isso aqui de madrugada e dentro da minha casa, dentro do meu quarto. Então eu não posso ser tão empolgado, pelo menos hoje, né? Eu não vou conseguir ser tão empolgado quanto eu geralmente era quando eu estava falando sobre as minhas bandas estranhas. Então, o que é esse podcast? Eu acho que já está respondido por que eu tô fazendo isso e agora entra o que é esse podcast. Eu, sinceramente, não sei. Tem um copo d'água aqui no meu quarto que eu não sei onde veio. Tudo bem. O que Isso aqui vai ser uma bagunça, mas tudo bem. Nossa, eu tô com 2 copos d'água cheios aqui. Então, o que vai ser esse podcast? Vai ser isso, vai ser como que a minha cabeça processa. Todos os outros trabalhos que eu fiz pra rádio foram especificamente sobre música. Música. E às vezes aparecia uma oportunidade para eu comentar jogos de futebol. Era bem interessante. Um grande abraço para o meu amigo Marcos Sattler. Ixi, hoje vai ter muito abraço. Eu já tô vendo isso. E é isso, eu resolvi fazer um podcast que saia um pouquinho. Eu já falei podcast muitas vezes, mas eu tô pensando em fazer um programa que saia um pouquinho dessa coisa de ficar só em música, apesar de que os tópicos que eu vou falar hoje vão envolver música também. Falar um pouco mais sobre cultura pop de uma forma geral e não sei, não tão específico em música, porque eu sei lá, eu cansei de ficar só falando sobre música, porque música é sempre a mesma coisa, né? Música, também tô falando muito música. Então, o que eu vou falar aqui sobre? Eu vou falar sobre filmes, vou falar sobre jogos, inclusive eu tô fazendo um projeto de mestrado, vamos ver se vai passar a Unicamp, vamos lá Unicamp, me aprova Unicamp, que vai abordar justamente jogos. E a minha formação, que eu sou formado em cinema, né? Então acho que eu já falei filmes, mas enfim, vamos falar sobre filmes, vamos falar sobre jogos, vamos falar sobre livros, que é uma coisa que eu gosto muito também. A gente vai falar um pouco sobre várias coisas, sobre, não sei, sobre o que tá na minha cabeça, por isso que é a mente do Matheus, entendeu? Matheus mente, enfim, eu acho que nesse ponto, não sei quanto tempo tem de áudio que eu já tô gravando, eu acho que nesse ponto já deu pra entender. Então, vamos começar, né? Eu acho que a coisa que tem mais gente comentando ultimamente, assim, dentro da música, olha só o cara falando, eu não vou falar sobre música, a primeira coisa que fala, Grammys, mas tudo bem, vamos lá. Estamos comentando muito sobre o Grammys e sobre o absurdo, que foi absurdo mesmo, do The Weeknd não ser indicado a nenhum Grammy. Tem um vídeo sensacional de um cara que chama Shawn-C, que eu admiro muito mesmo, comentando sobre isso. Eu vou falar muito sobre vídeos do YouTube também, que é uma coisa que eu gosto muito, vídeos ensaios, essas coisas. Vão ser 2, assim, que eu já tenho mais ou menos programado para falar hoje, né?
Tem um vídeo muito interessante do Shawn-C explicando as partes da indústria, mais ou menos por que o The Weeknd não foi indicado, e isso é uma merda. Olha só, gente, eu vou poder falar palavrão aqui. Yes! Isso é uma bosta, sabe? Ah, nos meus podcasts antigos eu não podia falar palavrão, mas enfim. É muito ruim, muito chata essa situação com o The Weeknd. Não deveria ser assim. E assim, é um saco, só que todo mundo sabe que é um saco, porque tá todo mundo falando exatamente sobre isso. Então eu quero falar sobre uma coisa que eu achei sensacional, que eu achei fantástica, assim, que foi a indicação do Freddie Gibbs para melhor álbum de rap. O Freddie Gibbs é um cara que, assim, sempre esteve no meu radar. Eu nunca tinha parado, assim, pra ouvir mesmo o cara. Fui ouvir com esse gatilho. Na verdade, eu acho que eu cheguei a ouvir o Pinhara, se eu não me engano, que é um trampo fantástico dele. Só que daí depois meio que passou tudo e eu acabei não ouvindo tanto assim o Fred Gibbs. E, cara, eu acho o Alfredo, o disco que ele tá concorrendo, agora que eu ouvi ele, é um dos melhores discos do ano. E assim, eu fico muito feliz porque é um cara que ele sempre foi meio que considerado underground, assim, sendo reconhecido, sabe? E você vê o cara que é muito presente nas mídias sociais e tal, o tanto que o cara ficou contente, alegre, né? Assim, é emocionante, assim, da gente ver pessoas que merecem tanto o reconhecimento, tendo esse reconhecimento, assim. Eu particularmente fico muito feliz. Claro, o Fred Gibbs tem toda uma questão dele ser anti-vacina, só que é isso. Isso daí é um pouco mais sobre o fato do Fred Gibbs ter sido indicado, não sobre o fato dele ser anti-vacina, dele aparentemente ser anti-vacina, né? Porque hoje em dia na internet a gente nunca sabe se a pessoa tá trolando ou não. Mas acontece, o Fred Gibbs eu acho muito curioso porque com ele eu acabei descobrindo o Quasimoto. Descobrindo, na verdade não descobrindo, porque eu já conhecia há muito tempo o Madlib, né? Madlib é o Quasimoto. O Quasimoto ele é uma espécie de versão do hip hop mesmo do Gorillaz. Ele é um personagem, sabe? Ele é um personagem mesmo super bonitinho que eu acho que todo mundo já viu o gif dele, que basicamente tem como se fosse esse alter ego e tal. E o primeiro disco dele, né, no caso, que é de 2000, The Unseen, é um disco muito bom mesmo. E depois o Madlib produziu com o MF Doom, que é um dos meus rappers preferidos de todos os tempos. Ele produziu o Mad Villainy, que é provavelmente um dos melhores discos de hip hop já feitos na história. E é muito doido, porque o Quasimoto, o Madlib, trabalhou muito com o Fred Gibbs. Ele trabalhou no Pinhata, que é o grande clássico, assim... clássico de 5 anos atrás, né? Mas, assim, o grande momento da carreira do Fred Gibbs. E ele trabalhou com o penúltimo disco do Fred Gibbs, que eu acabei de esquecer o nome, mas acontece. Eventualmente, na edição, eu vou só soltar assim o nome do cara. O nome do cara é ótimo, né? O cara chama Fred Gibbs. Eu vou soltar o nome do disco agora. Como vocês percebem, o som da manhã, eu já tô aqui na edição, quase finalizando o negócio, e eu finalmente lembrei o nome. O disco chama Bandana. Tipo do Naruto mesmo. É Bandana. É isso. Eu acabei sempre entrelaçando isso daí. Eu achei muito doido, porque o Quasimoto ele tem essa coisa, né, de ser um personagem, né, tipo assim, de desenho animado e tal. E isso me faz lembrar uma outra coisa que eu descobri recentemente, que o Denzel Curry, na verdade eu sempre soube que o Denzel Curry ele era um otaku, né? Ele sempre foi apaixonado com anime. E o Thundercats também. Mas eu achei curioso que esses dias atrás eu descobri que o Denzel Curry ele tá escrevendo um mangá dele, né? Uma graphic novel, uma novela gráfica. E eu tô muito curioso para saber como é que vai ser esse desenvolvimento. E o Denzel fala que vai ter muito a ver com as músicas dele e tal. E eu sou um grandíssimo fã do Denzel Curry, então eu tô muito curioso para saber o que vai sair daí. E nesse mesmo vídeo que eu vi, que é um vídeo do First We Feast, que eu gosto bastante desse canal e tal,
Tem uma entrevista também com o Thundercat, que é basicamente, na minha opinião, o melhor baixista da contemporaneidade. O cara é insano, o cara tem um feeling, enfim. Falando sobre como que é louco, como que é estranho, assim, e pra mim é estranho também. Como que o anime, ele tá ganhando umas proporções novas e meio que, de certa forma, tá mudando. Não que seja um estranho ruim, mas é um estranho diferente, porque na minha época, olha só, gente, eu acabei de formar e eu já tô falando na minha época. É o orgulho, né, de você ser um idoso na pele de um jovem, né? Na minha época é ótimo, mas, tipo assim, quando eu era moleque, quando eu era adolescente, vamos dizer assim, já tem uns bons anos, se você assistisse anime, você era estranho pra caramba, cara. Você era estranho pra caramba. E hoje em dia tem Kanye West, Megan Thee Stallion e Kim Kardashian falando sobre anime. E isso acaba virando cool. E eu acho isso fantástico. Só que é muito engraçado, porque grandes amigos meus da minha vida toda sempre foram ligados ao anime. Eu nunca fui de assistir tanto anime assim. Eu sempre gostei muito do estúdio Ghibli, que a gente vai chegar daqui a pouquinho. Ghibli. Enfim, eu recentemente descobri que aparentemente fala Ghibli. Então, perdão. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o estúdio Ghibli. Porque eu assisti um filme da estúdio Ghibli pela primeira vez agora ontem. Eu tô assim obcecado com ele. Enfim, a gente vai falar melhor. Eu sempre fui mais do estúdio Ghibli, mas assim, eu tenho uma vez ao ano essa vontade louca de assistir algum anime novo. E daí eu começo a perguntar pra todo mundo. Daí todo mundo me passa 500 anime e eu fico tipo, meu Deus do céu, vou assistir todos. Daí eu assisto todos. Daí eu passo 2 anos sem assistir nenhum anime. E a vida vai seguindo dessa forma, né? Mas eu acho muito curioso, assim, como que na minha época anime era coisa de gente um pouco estranha, assim, sabe? Tipo, meio que outsiders, assim, e isso formou o meu caráter de certa forma, assim. Principalmente no esquema de amizades, porque tem grandíssimos amigos meus que são obcecados com isso. Eu cheguei aí em algumas convenções de anime, mais por conta da companhia do que necessariamente dos meus amigos, só que, quer dizer, mais por conta dos meus amigos do que necessariamente do anime, mas é uma sensação meio doida, assim, de ver como que esse negócio tá tomando uma proporção completamente diferente do que era, né? E como forma de homenagear tudo isso, eu acabei assistindo Castelo no Céu, que é um filme do Hayao Miyazaki de 1986, que, se vocês perceberem, tem uma coisa que eu acho muito fascinante. Não sei se as pessoas concordam assim comigo, mas existe um charme diferente, tipo assim, eu acho que é um charme estético mesmo, né? Agora, voltando já pro cinema, olha só como que a cabeça é rápida, né? Não sei como é que vocês vão me acompanhar, me desculpem. Esse é meu primeiro episódio, eu vou acostumando, mas enfim. Castelo no Céu tem essa coisa de ser uma animação japonesa de 1986 e que tem um charme estético muito louco, muito assim bonito, parece que o negócio te abraça, sabe? Assim, é é uma coisa meio, como que eu posso falar? Tem as suas imperfeições e justamente por conta das suas imperfeições ele fica tão bonito, sabe? Eu adorei o filme, achei ele assim fantástico, muito legal, tipo assim, você vê toda uma estética de steampunk misturada com uma história que parece um conto de fadas, sabe? Assim, é muito doido. E também essa ideia de ter piratas no céu. Nossa, eu achei assim fantástico, fantástico mesmo. E acaba sendo um conto de fadas, né? Um filme que foi feito para criança, né? Assim, é um filme considerado como um filme infantil, mas por conta da beleza dos filmes do Hayao Miyazaki, na verdade, são pouquíssimas as pessoas que eu acho que não são impactadas pelos filmes dele, principalmente por conta da forma que ele
que ele conduz os filmes, da forma que ele desenha, enfim, a gente vai falar bastante sobre o Hayao Miyazaki. E ao mesmo tempo, é muito doido nesse filme, porque ele me causou uma sensação meio parecida com a sensação que eu tive jogando meu jogo preferido, que é o Breath of the Wild do The Legend of Zelda, né? O último lançamento deles, né? Da linha cronológica, assim, do canon, né, do Zelda, porque depois eles fizeram alguns remakes e até lançaram Age of Calamity, que é o spin-off, mas enfim, isso daí é termo técnico que eu já tô viajando aqui. Mas o Miyazaki consegue criar uns mundos que dão vontade de você explorar o máximo daqueles mundos, sabe? Quando a gente tava, né, ótimo, eu tô tão dentro assim do filme que eu já tô me considerando um personagem, né? Mas quando eu tava assistindo o Castelo no Céu e eles estavam lá em Lápota, cara, a minha vontade era de assim conhecer cada lugarzinho daquele lugar, que é igual o que acontece com o Breath of the Wild. Eu tenho mais de 100 horas jogadas nesse jogo, já zerei ele, mas não consigo parar de jogar ele porque tem tanta coisa para se ver, tem tanta coisa assim para se descobrir. E eu senti dessa forma, eu me senti extremamente pequeno num universo tão vasto e tão convidativo ao mesmo tempo, né? Que no caso, enfim, não vou dar nenhum spoiler aqui do filme, mas eu acho que quem assistiu consegue entender perfeitamente. Se você não assistiu, tem na Netflix. Eu acho que é um filme que, assim, é fantástico. Se vocês têm filhos, eu não sei quem que vai ouvir isso aqui, até onde vai chegar, né? Se você tem filho, eu recomendo extremamente vocês mostrarem esse filme para os seus filhos, porque é lindo, é divertido, é bonito. Se você é velho e gosta de arte, vale a pena também. E não tem filho, né? Enfim, eu acho que esse filme é um filme para todas as idades, um filme muito legal. E esse filme tem um pouco assim de algumas coisas do Fumito Ueda, que é um game designer, né? Um cara que fez jogos, ele fez outro jogo que está na lista dos meus 5 preferidos, que é o Shadow of the Colossus. Eu acho aquele jogo fantástico. E é uma coisa engraçada. Eu particularmente gosto de assistir filmes, de jogar jogos, de ler livros também, de certa forma. Por exemplo, o Piquenique na Estrada, que é um livro que eu gosto muito, faz a gente se sentir dessa forma. Que faz a gente se sentir tão pequeno diante do universo que está ao nosso redor. Só que ao mesmo tempo nos dá o poder da gente conhecer todo esse universo e procurar o máximo desse universo. Eu acho um negócio que é tão bonito assim, mas tão bonito, que é isso. Eu acho que vale a pena demais, assim, todas essas indicações. E enfim, não sei se está dando para pegar muito como que eu saí lá do Fred Gibbs, fui pro Quasimodo, cheguei aqui no Jacob Geller, que é um youtuber que eu acho fantástico, que faz uns vídeo ensaios muito bons mesmo. Esse daí que eu tô citando, que ele fala sobre o Fumito Ueda e fala sobre a arquitetura. Ele até cita Castelo no Céu. O nome desse vídeo é Arquitetura de Fumito Ueda. É muito legal também, é muito interessante da gente ver como que a gente é pequeno e como que isso ajuda a, de certa forma, agregar a nossa vida, assim, sabe? É meio que um paradoxo, uma contradição, assim, mas que tem um efeito muito legal, assim. Assim, basicamente, eu tenho algumas explicações finais também para dar sobre esse podcast. Antes de mais nada, eu queria agradecer um monte de gente que está me ajudando pra caramba nisso. A Cris e o Alexandre, que trabalhavam comigo lá durante o meu período da faculdade, que me apresentaram esse universo de podcast, que me ajudaram também para conseguir editar esses negócios e como que fazer isso daqui dar certo. Queria agradecer demais ao João, o Dino, que é um amigo meu que está me ajudando a colocar isso aqui no Spotify, está me ajudando a fazer isso aqui acontecer. Quero agradecer a todo mundo que está me incentivando lá no mateus.mente, que é o meu Instagram. Segue lá, que tem muita coisa legal lá. E eu quero agradecer também, não obstante, a minha queridíssima amiga Amélia, a Jojoba Corporation, @jojobacorp,
no Instagram, que fez o ícone que vocês estão vendo aqui no Spotify, se vocês estão ouvindo no Spotify, ou no Deezer. Eu acho que no Deezer também tem esse íconezinho. E também agradecer a minha avó Ana Maria, essa foto que vocês estão vendo no YouTube, se vocês estiverem me assistindo no YouTube, eu tô aqui em tudo quanto é lado. Se vocês estiverem me assistindo aqui no YouTube, essa foto é minha. A minha avó tirou essa foto, eu acho uma foto muito conceito. Claro, lembrando também de agradecer o Vini Cabral, que é um amigo meu que também faz podcast. Ele tem um Silêncio no Estúdio, que é um podcast muito legal sobre música. Eu participei para falar sobre emo. Mas enfim, esse primeiro episódio vai ser uma espécie de teste. Me desculpem se foi completamente confuso. A minha cabeça é um pouquinho assim mesmo. Mas basicamente o que eu acho é o seguinte. Semana que vem eu ainda tô pensando. Eu realmente assim pensei em qual que seria o meu primeiro programa. Porque eu tô querendo fazer um mais voltado à música para falar um pouco sobre Beatles e a relação dos Beatles com a música contemporânea e do Kraftwerk, que é uma banda que eu amo, com a música contemporânea. Enfim, vai ser meio ensaio, vai ser meio improviso assim também. Isso aqui tá sendo totalmente improvisado. É isso. Outra coisa também, eu tô com um e-mail agora, que é mentedomateus@gmail.com, que eu tô aceitando recomendações. Vocês podem me mandar e-mails, vocês podem me mandar qualquer coisa, seja livro, seja filme, seja jogo, seja música. Vocês podem me mandar tudo que eu estarei completamente disposto para ouvir vocês, para ouvir o que vocês têm a me indicar. E daí eu vou fazer, não reviews, mas enfim. Isso aqui no fundo é mais improviso do que qualquer coisa. Eu tô gravando no meu celular. É um formato um pouco novo que eu tô tentando, um pouco mais livre. E é isso. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado dessa minha filosofia um pouquinho aqui maluca. Que vocês tenham aprendido alguma coisa ou descoberto alguma coisa. Não sei se isso faz sentido. É isso. Semana que vem tem mais, com certeza tem mais. E eu já vou indo porque eu acho que já tem bastante tempo. Deixa eu ver quanto tempo tem. Temos 24 minutos de tempo gravado. Vai dar mais ou menos o que eu estava imaginando mesmo. Mas é isso, gente. Muito obrigado mesmo. Me segue lá no Instagram, @mateus.mente, Mateus com TH. Manda um e-mail também no mentedomateus@gmail.com. Eventualmente eu devo criar Telegram, devo criar essas coisas todas pra gente ir comunicando. Eu acho que o mais importante de tudo é que eu tô matando a saudade de falar e de fazer esse formato. E é isso. Fiquem bem, se hidratem e me contem o que vocês assistiram, o que vocês jogaram, o que vocês ouviram durante esse final de semana, que eu ouvirei tudo com calma e farei parte um pouquinho também. É isso, gente. Um beijão e até semana que vem.